Olá, eu sou a Bruna Mello, farmacêutica, pós-graduada em gestão hospitalar, auditoria em serviços de saúde, farmácia hospitalar e recentemente recebi pelo Conselho Regional de Farmácia do Ceará o meu registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. Falo com vocês de Maranguape, terra de Chico Anísio, aqui no nosso Nordeste. Tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui uma dúvida, um questionamento, uma reflexão. Vocês já pararam para pensar como é que o hospital ele consegue atender um paciente dispensando para ele o medicamento correto, a dose correta, no horário correto? Já pensaram? Então, de forma objetiva, eu quero trazer aqui um pouco para vocês sobre o que são os sistemas de distribuição de medicamentos. Vamos lá? Antes de entendermos um pouco sobre cada um desses sistemas, é preciso entender que esse processo ele não vai depender somente da prescrição médica ou da equipe de enfermagem. Existe toda uma estrutura, por isso que a gente chama de sistemas de distribuição de medicamentos. Então, vamos lá aprender um pouquinho? Vamos começar com o sistema mais antigo que nós temos, que é o chamado sistema coletivo. O que é o sistema coletivo de distribuição de medicamentos? É onde nós deixamos nas enfermarias materiais e medicamentos que a enfermagem irá utilizar administrar nos nossos pacientes internados. Por exemplo, nós temos o paciente seu Zezinho da Silva Zezinho, internado no leito 302, posto 3. A farmácia dispensa, talvez por semana, por mês, geralmente por mês, quantidades específicas de materiais e medicamentos. Então, cada vez que aquele paciente, seu Zezinho, do leito 302, tem algum medicamento prescrito, a enfermeira ou a técnica vai até o posto, pega esses itens e faz a administração. Vamos supor que o seu Zezinho apresentou febre e dores. Então, o médico foi e prescreveu dipirona 2 ml para 18 de água destilada. Então, a enfermeira vai até lá o posto, pega a seringa de 20 ml, a agulha para aspiração, as 10 ml, dois flaconetes de água destilada de 10 ml, ou um de 20 ml, e a dipirona. Toda a organização e administração é de responsabilidade da enfermagem. Qual é a vantagem que a gente tem nesse sistema? Ele é rápido, já que está tudo disponível, então é bem mais rápido para a administração. E as desvantagens são imensas. A primeira, maior risco de erros. Não existe dupla checagem entre prescrição, dispensação e administração. Perda por validades vencidas. Nós não conseguimos controlar qual a validade daquela dipirona. Não temos rastreabilidade, a gente não sabe que dipirona foi administrada no paciente e nós temos muito uso inadequado dos medicamentos e materiais. O nosso segundo sistema é o sistema individualizado, onde a farmácia organiza todos os medicamentos. Geralmente essa separação é para 24 horas e cada paciente recebe um kit próprio com as doses do dia. A maior vantagem, mais organização e rastreabilidade, já que a farmácia vai saber que aquela dipirona, lembra da dipirona do seu Zezinho? Dipirona com lote XXYZ13 foi administrada no paciente Zezinho no dia 28 de agosto, por volta das 10 horas da manhã. E outra vantagem é que a gente tem menor risco dos erros, né? Já que existe uma dupla checagem. Primeiro, existe uma prescrição, uma avaliação farmacêutica dessa prescrição, uma separação desse medicamento, uma entrega, né? Uma dispensação desse medicamento e depois a administração com a enfermagem. A desvantagem, a gente precisa de uma maior demanda de trabalho na farmácia e pode ser mais demorado. Quanto mais gente a gente tiver, mais rápido será. Mas se a gente não tiver uma quantidade boa na equipe, pode ser mais demorado o processo. Nosso terceiro sistema é considerado padrão ouro em segurança, que é o sistema de dose unitária, onde a farmácia vai preparar cada medicamento em embalagem individual com a dose exata. Toda a identificação do nome do paciente, data de nascimento, medicamento prescrito, hora unitária, né? Hora da administração, e a enfermagem apenas administra. É os olhos, os sonhos de todo hospital. Entretanto, as realidades são outras. A maior vantagem já é
vista é mais segurança, maior rastreabilidade, menor desperdício e melhor controle de estoque. E a desvantagem é que a gente exige investimentos em estrutura, tecnologia e pessoal treinado. E nem sempre o que a gente tem de capital é correspondente à necessidade para automatizarmos, né, deixarmos a farmácia mais tecnológica para essa dose unitária. Por último, nós temos o sistema misto. É um sistema que ele vai combinar elementos dos outros modelos. Por exemplo, a gente pode ter um sistema de dose unitária para medicamentos, onde os medicamentos do seu Zezinho serão dispensados de forma unitária para cada horário, mas os materiais hospitalares, eles podem ser coletivos, ou a gente pode manter um mini estoque coletivo para situações de emergências, tanto para o seu Zezinho como para outros pacientes daquela enfermaria do posto 3. Outra forma de sistema misto, nós temos o sistema individualizado de medicamentos e o coletivo para materiais hospitalares. Por exemplo, a gente tem naquela unidade do posto 3, 10 pacientes internados. E esses 10 pacientes vão fazer uso de algodão, ataduras, gases estéreis, às vezes simeticona, né, que são as multidoses, dipirona xarope, lactulose. Então, a gente dispensa esses materiais e medicamentos de forma coletiva. A gente mantém um estoque ali naquele posto para atender os 10 pacientes internados. E cada medicamento de uso contínuo vai ser dispensado para 24 horas por pacientes. Consegue entender? Uma vantagem é que a gente consegue, nesse sistema misto, equilibrar tempo, custo e segurança. Preciso lembrar a vocês que o sistema de distribuição, ele não é apenas uma questão logística, ele influencia diretamente na segurança do paciente, no uso racional dos medicamentos e na eficiência hospitalar. Então, como eu falei no início, a gente precisa saber o quanto a gente tem de capital, de valor, de cash, para investir nisso. A escolha desse sistema vai depender do porte hospitalar, da equipe de profissionais, quantas pessoas eu tenho disponível, dos custos financeiros para investimentos em aparelhos, automatização e na atualização e educação dessas equipes. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, de explicar um pouquinho sobre o que são os sistemas de distribuição. Um hospital, ele não trabalha sem os insumos, sem os materiais hospitalares, sem medicamentos. Um hospital, ele não trabalha sem uma farmácia hospitalar. Então, eu costumo dizer que a farmácia hospitalar, ela é o coração do hospital, e os funcionários farmacêuticos, auxiliares de farmácia, auxiliares administrativos, estagiários, são os átrios e os ventrículos que colocam esse coração para funcionar. O sistema, ele vai depender de hospital para hospital, de região para região. Primeiro, a gente passa por toda uma iniciação de lista de padronização, que vocês já devem ter visto, de medicamentos. Necessidade do hospital, que porte aquele hospital tem? Ele é pequeno, médio, grande porte? Que tipo de paciente aquele hospital atende? Para depois escolher o sistema. E uma vez escolhido o sistema, eles podem rever. E cada vez que é mudado o sistema, é preciso fazer toda uma atualização com a equipe, toda uma estrutura física e disciplinar, né? Para que todo mundo entenda e colabore e que, no fim, o nosso paciente, o seu Zezinho, seja atendido com a maior segurança, tenha a maior eficácia e seja tratado bem, tratado logo, para receber sua alta e voltar para os braços dos seus queridos familiares. Eu agradeço a oportunidade de vocês estarem me ouvindo. Eu espero que tenha sido um bom momento para vocês, assim como foi para mim. E se tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo por e-mail ou pelo LinkedIn, podem contactar. Obrigada e tchau.